Boa noite. Leilão dos aeroportos de Confins e Galeão arrecada mais de 20 bilhões de reais. Para Dilma, resultado mostra o interesse imenso das empresas no Brasil. 5 dos 11 presos do mensalão pedem transferência e aval para trabalhar. Comerciantes reclamam de furtos perto de uma grande avenida da Zona Leste de São Paulo após criação da faixa de ônibus. Polícia reconstitui desaparecimento e morte do menino Joaquim no interior paulista. E na série Cara de São Paulo, um taxista que planta árvores para compensar a poluição provocada pelo próprio carro. O Jornal da Gazeta já está no ar. Comerciantes de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, afirmam que após a implantação da faixa exclusiva para ônibus na região, aumentou o número de roubos e furtos de veículos no bairro. Isso porque os clientes têm que estacionar em ruas laterais e estão sendo vítimas de criminosos. Os comerciantes dizem que com a criação da faixa exclusiva de ônibus na Avenida Mateu Bey, os clientes das lojas foram obrigados a estacionar os carros nas ruas laterais. E nessas vias foram criadas as vagas de zona azul. O problema é que os veículos estão sendo roubados com frequência. A pessoa é obrigada a estacionar lá e aí pagar o zona azul e ser roubado. A pessoa está pagando para ser roubado. Esta comerciante conta que um fornecedor da farmácia parou o carro numa rua lateral e quando voltou para buscar as mercadorias, o veículo já tinha sido levado pelos bandidos. Mais ou menos cerca de 10 minutos, quando ele voltou lá, o carro dele já não estava. Então isso aí é preocupante, né? Porque os clientes, se eles chegarem a passar por um transtorno desse, com certeza eles não vão voltar mais. Os dados da própria Secretaria Estadual de Segurança Pública mostram que houve um aumento no número de furtos e roubos de veículos aqui na região de São Mateus. De abril a setembro deste ano, já foram registradas 1.025 ocorrências desse tipo, contra 721 no mesmo período do ano passado. Em algumas ruas, a situação é tão preocupante que os moradores já estão chamando de ruas do assalto. Uma delas é a Rua Margarida Cardoso dos Santos. Apesar de pequena, os comerciantes afirmam que já flagraram aqui diversos furtos a veículos. Solange, que tem uma farmácia de manipulação na Avenida Mateu Bey há 12 anos, sente que o movimento caiu. O movimento como que está hoje? Parado. O que os clientes falam? Tem medo de parar nas ruas paralelas? Tem medo, medo de ser roubado, né? Nem vem mais. Dionete é moradora do bairro e teve 2 veículos roubados ao mesmo tempo. Um dos carros tinha apenas um mês de uso. E olha que o batalhão da Polícia Militar fica a 500 metros da casa dela. Meu esposo, quando ele tirou o carro, aí eu estava aguardando, né, para ele não ficar sozinho. E nisso vieram 3 elementos e um me rendeu com a arma na minha cabeça e o outro rendeu ele também com a arma na cabeça dele. Aí levaram os 2 carros nossos. A Polícia Militar informou que realiza constantemente rondas na região e ressaltou que até setembro 332 veículos foram recuperados após roubo ou furto. Ontem, os comerciantes e moradores da região fizeram um protesto para chamar a atenção das autoridades para o problema. Eles pedem que a faixa exclusiva de ônibus funcione apenas nos horários de pico, liberando a via para carga e descarga e o estacionamento dos veículos. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a faixa exclusiva para ônibus da Avenida Mateu Bey beneficia 313 mil passageiros. Vamos deixar bem claro, não somos contra a faixa exclusiva. Só faixa exclusiva das 6 da manhã às 8 da noite, nos 2 sentidos, não há necessidade. O motorista que atropelou e matou o jovem na zona norte de São Paulo nega a participação em racha. Wagner Fraga Ferreira se apresentou ontem à noite à polícia. Ele afirmou que dirigia em alta velocidade no momento do acidente, mas negou que estivesse participando de um racha. Ele também confirmou que sua carteira de habilitação está vencida. Após prestar depoimento, Ferreira foi liberado, mas foi indiciado por homicídio com dolo eventual, pois assumiu o risco de matar, fuga do local do acidente e participação em racha. O acidente aconteceu na noite de terça. Jéssica Bueno Rodrigues da Silva foi atropelada quando atravessava a faixa de pedestres. O corpo dela ainda foi arrastado em cima do carro por 200 metros. O motorista fugiu sem prestar socorro.
Um dos mais importantes centros de referência hospitalar de São Paulo vive momentos decisivos. Com problemas financeiros que se arrastam há anos, a Santa Casa de Misericórdia se prepara para uma eleição que vai definir os rumos da instituição. Maria Lúcia é funcionária da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo há 44 anos, desde que começou a estudar medicina. É muito apaixonante trabalhar na Santa Casa. O lado humano das pessoas aqui, nós temos pessoas geniais aqui dentro, muito especiais e muito humanas. Lógico que temos problemas, mas a maioria ama a Santa Casa. Eu acho isso não tem preço. Nessas 4 décadas a serviço da saúde, se emocionou com inúmeras histórias de pacientes. Há uns 3 meses atrás, o chefe da cirurgia, da neurocirurgia, me pediu se eu podia aprovar a colocação de um stent numa paciente de 32 anos com 2 filhos pequenos. E essa paciente tinha uma lesão na artéria cerebral interna, então a cirurgia seria com grandes danos posteriormente por lesão do cérebro. O stent custava 32 mil reais e o SUS não pagava e foi aquele dilema. Aí eu procurei nosso tesoureiro, que é um grande amigo, e expliquei a situação na hora. Ele se propôs, conseguimos pagar mais barato, ele chorou e tal. E a paciente operou e saiu no dia seguinte bem, andando. O hospital que Maria Lúcia tanto ama e ao qual se dedica faz tempo que passa por dificuldades financeiras. Há 130 anos, no mesmo endereço, na Vila Buarque, região central da cidade, acumula uma dívida de 250 milhões de reais. O valor está sendo pago para a Caixa Econômica Federal e todos os meses a Santa Casa tem que depositar pelo menos os juros da dívida, que são de 2,5 milhões de reais por mês. O principal defasagem nossa é o atendimento do SUS. O SUS tem uma tabela que não é remunerada, não é revista faz cerca de 10 anos. Então hoje, se você faz um procedimento, por exemplo, um parto, nós recebemos 400 e poucos reais por um parto, quando normalmente gasta cerca de 1.900 a 1.000, normalmente, sem falar em lucro, só isto é um custo para o atendimento do carente e do necessitado. A Irmandade da Santa Casa de São Paulo, que envolve 39 unidades de saúde, atende por ano, nas emergências, mais de 1.700.000 pessoas. Só aqui, no Hospital Central, são mais de 380 mil emergências por ano. Além de se preocupar em administrar orçamento anual de 1 bilhão e 200 milhões de reais, a diretoria vai enfrentar no ano que vem uma eleição em meio à crise financeira. Em mais de 400 anos de história, o cargo de provedor foi ocupado com apoio unânime dos sócios, com chapa única nas eleições. Agora, os mais de 400 sócios da Irmandade terão que escolher entre Calil Rocha Abdala, que tenta a reeleição, e o empresário José Luiz Setúbal. A Santa Casa realiza cerca de 8 mil atendimentos por dia. Mas em maio deste ano, quase fechou as portas do pronto-socorro central por falta de dinheiro. Mesmo assim, o provedor da Santa Casa garante que os atendimentos não serão interrompidos. Nós temos a obrigação de atender, não há omissão do socorro, nós atendemos a todo mundo que aqui chega. O tempo mudou na capital paulista, o céu ficou carregado e até o fim da noite de hoje pode chover ainda mais. E segundo os meteorologistas, de hoje para amanhã a temperatura deve cair ainda mais. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A chuva continua no sudeste graças à passagem de uma frente fria. Amanhã a previsão é de chuva em todas as áreas, principalmente no leste da região, onde a temperatura cai. Pode chover forte em Minas Gerais e também no Espírito Santo. Essa mesma frente fria espalha nuvens carregadas pelo centro-oeste. Só não chove no Mato Grosso do Sul. Já no norte o tempo não muda, sol forte, calor e chuva a qualquer hora. No nordeste o sol predomina, mas a umidade aumenta e há risco de chuva forte, com exceção do Rio Grande do Norte e no litoral da Paraíba, onde o tempo fica firme. E no sul do país pode garoar no litoral do Paraná. Nas demais áreas, sol e ar seco. Máximas amanhã de 34 graus em Palmas e de 27 em Porto Alegre. Amanhã o tempo vai variar bastante no estado de São Paulo por causa da passagem da frente fria. No centro-oeste, o sol brilha entre muitas nuvens, mas não chove. Máxima de 24 em Marília. No centro-norte, o tempo fica abafado e ocorrem pancadas de chuva.
chuva, máxima de 28 graus em Ribeirão Preto. E na faixa leste, previsão de chuva fraca e temperatura amena, máxima de 23 graus no litoral. Amanhã na capital, tempo fechado, a máxima não deve passar dos 21 graus. No domingo, o sol aparece tímido e chove a qualquer hora, máxima de 24. E na segunda, pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 25 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Conferência da ONU sobre mudanças climáticas deve terminar sem avanço em negociações sobre novo acordo global. Neste último dia da COP19, negociadores ainda não conseguiram chegar a um acordo das normas que devem figurar em um novo protocolo ambiental. Ontem, ONGs que participavam da conferência, como Greenpeace e a WWF, deixaram o Estádio Nacional afirmando que o encontro não levava a nada. A intenção da conferência era a criação de um novo documento que irá substituir o protocolo de Kyoto em 2015. Na Rússia, mais ativistas do Greenpeace são libertados. Entre eles está o americano Peter Wilcox, capitão do navio Arctic Sunrise, apreendido pelo governo russo. Vários ativistas estão sendo liberados sob fiança desde a última quarta-feira. A brasileira Ana Paula Maciel foi a primeira a deixar a prisão. Em Genebra, negociações sobre o programa nuclear do Irã entram no terceiro dia. O caminho para um acordo progrediu, mas, segundo o país, ainda existem pontos de divergência para serem acertados. As negociações tentam limitar o programa nuclear do Irã em troca de um alívio nas sanções econômicas ao país. Ex-presidente do PT, José Genuíno, condenado no processo do Mensalão, vai continuar internado no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde de hoje, o deputado federal licenciado está com a pressão alta. O ex-presidente do PT, preso desde a semana passada, foi internado no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal após passar mal na tarde de ontem. Após a realização de exames, foi descartado um infarto, como chegou a ser divulgado pelo advogado de Genuíno. No entanto, de acordo com o boletim médico, os níveis elevados de pressão arterial podem comprometer o resultado da cirurgia que o deputado foi submetido em julho. Segundo a equipe médica, o estado de saúde de Genuíno é estável e ele continuará internado até o controle adequado da pressão arterial. Ontem, o presidente do STF, Joaquim Barbosa, liberou o deputado para tratamento fora da prisão. Barbosa também determinou a realização de perícia médica para avaliar o pedido da defesa de transferir Genuíno, condenado a 6 anos e 11 meses, para prisão em regime domiciliar. E a junta médica é formada por cardiologistas indicados pela Universidade de Brasília e presidida pelo médico Luiz Fernando Junqueira Júnior. Segundo ele, a perícia em Genuíno pode ocorrer ainda neste fim de semana. E 5 presos condenados no processo do Mensalão entraram com diferentes petições no STF. Os pedidos vão de transferência para outros estados à autorização para sair para trabalhar fora e estudar. A ex-banqueira Kátia Rabelo e Simone Vasconcelos, ex-funcionária de Marcos Valério, querem ser transferidas para Minas Gerais. Já o ex-sócio de Valério, Cristiano Paz, também havia pedido transferência para Minas, mas acabou desistindo do pedido. Segundo o documento apresentado ao STF, ele mudou de ideia após avaliar com a família que ele se encontrava em local seguro e, por isso, seria melhor ficar em Brasília. E a defesa do ex-tesoureiro do PL, atual PR, Jacinto Lamas, pediu ao STF autorização para trabalhar e estudar fora do presídio. O pedido do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi feito no último sábado para ir para o semiaberto e a transferência já foi realizada. Os pedidos dos outros condenados serão decididos pelo presidente da Corte, Joaquim Barbosa. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. O artigo 3º da Lei de Execução Penal determina: o sentenciado, condenado ou internado não pode perder a parcela de liberdade que não lhe foi tirada na condenação. Os Josés Genuíno e Dirceu estão condenados à prisão em regime semiaberto. São Paulo tem vagas no regime semiaberto. Por que os presos foram levados para Brasília e naquele tour espetacular? Ninguém deve explicações ou dane-se porque são os adversários, os inimigos. O artigo 41, inciso 8º dessa mesma lei de execução penal ordena, aspas,
É direito do preso a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, fecha aspas. Quem explicará por que, até ser internado num hospital em Brasília, Genuíno, assim como Dirceu, passou 6 dias preso no regime fechado? Os de sempre debocham. Tanto barulho só porque é um preso de notoriedade. Exatamente. Se o Zé em questão, como dizem, fosse um mané, não fosse Genuíno ou Dirceu, apodreceria na cadeia e no regime fechado, como milhares apodrecem mesmo depois de cumpridas as penas. O Brasil tem 600 mil presos como gado no matadouro, e quase ninguém se importa. Porque, como se prega naquele horário do horror, bandido bom é bandido morto. O Brasil vergonhosamente convive com essa ilegalidade, em silêncio, porque só quem está preso é pobre. E por isso se deve festejar então agora essas prisões? É o caso de nos perguntarmos, o que se quer é a justiça ou vingança? O que se busca é a devida punição ou é revanche? O que se espera que prevaleça? A inteligência, o bom exemplo da punição ou a barbárie? E se e quando mudarem o cenário e os atores? O jornal Estado de São Paulo revelou: o chefe da Casa Civil do governador Geraldo Alckmin foi acusado de ter recebido propina. Isso na história do cartel dos metrôs e trens de São Paulo. Everton Heinheimer, ex-diretor da Siemens, acusa também outros 3 secretários do governo Alckmin. Everton acusa ainda mais 5 políticos. Os acusados são todos da oposição, do PSDB, do DEM, do PTB e do PSB. Todos negam participação, todos exigem provas. Quem acusa deve provar, como diz a lei, o que, aliás, deveria valer para qualquer acusado. Os réus do PT já foram condenados e estão presos. Os acusados, nesse caso dos metrôs e trens, escândalo de quase R$500 bilhão, apenas começam a enfrentar uma pena que é duríssima, a pena da exposição na mídia. Pena terrível, porque pouco importa se há culpa ou não. Ao final, quem for exposto nas manchetes já terá sido condenado pela mera exposição, condenado mesmo que seja inocente. Boa noite. O delegado acusa a Prefeitura de São Paulo de omitir informações para investigação paralela sobre a máfia dos fiscais do ISS, que teria desviado R$500 milhões dos cofres públicos. A Prefeitura alega que os nomes solicitados pelo policial fazem parte de uma análise preliminar. O prefeito Fernando Haddad disse hoje que há um policial envolvido na máfia. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o delegado José Eduardo Jorge, titular da 2ª Delegacia de Crimes contra a Administração, reclama que pede há pelo menos 6 meses informações sobre a máfia do ISS, investigada pela Controladoria Geral do município e pelo Ministério Público por cobrar propina de construtoras e incorporadoras para a liberação do habite. Segundo a publicação, o delegado pediu por 3 vezes a lista de 800 servidores públicos investigados por enriquecimento ilícito. Na resposta, a Controladoria alega que os nomes fazem parte de uma investigação preliminar. Desde o início do ano, a Controladoria Geral do município faz cruzamentos de informações para checar a compatibilidade patrimonial dos servidores públicos municipais. Foi a partir de denúncias e deste trabalho que o Ministério Público chegou aos 4 auditores fiscais presos no dia 30 de outubro. Segundo a Prefeitura, os servidores que conseguirem comprovar a evolução do patrimônio serão retirados da lista de investigados. O prefeito Fernando Haddad rebateu hoje a acusação de omissão e disse que a Controladoria Geral do município não podia enviar para a Polícia Civil um estudo preliminar sobre pessoas que ainda não foram investigadas. Sem citar nomes, o prefeito disse que há um policial envolvido com a máfia do ISS. Há uma acusação, uma testemunha da participação de um delegado junto à máfia do ISS. Esse depoimento é público. Segundo o prefeito, não há nenhuma relação deste suspeito com o delegado José Eduardo Jorge, que reclama de omissão. Haddad disse que as queixas do delegado não passam de vaidade. Eu fico chateado, sabe o que chateia? Um trabalho tão bem feito, inédito,
âmbito de parceria da Prefeitura e do Ministério Público, ser maculado pela vaidade de uma pessoa. Em vez da gente estar celebrando o combate à corrupção e o êxito das investigações, nós estamos levando para a sociedade, sabe, uma disputa menor diante de um resultado tão expressivo que há muitos anos não se consegue. Ao invés de estarmos celebrando isso, estamos agora fazendo o jogo de bandido, desunindo as forças que combateram a corrupção. Em nota, a Corregedoria da Polícia Civil diz que já solicitou à Prefeitura informações sobre o suposto envolvimento de um delegado com os fiscais acusados de fraudar o ISS. E informou que assim que receber os dados, abrirá investigação sobre o caso. E segundo o site da revista Veja, ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, admite que informações do depoimento de um ex-executivo da Siemens, que acusa a cúpula do PSDB em São Paulo de envolvimento com cartel de trens e metrô no estado, foi passado à Polícia Federal por ele mesmo. A versão anterior era que o depoimento vinha do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. No depoimento, o ex-diretor da Siemens envolve 4 secretários do governo do estado de São Paulo no suposto esquema. Todos negam as informações. Uma iniciativa simples tem enchido de expectativa moradores de uma favela de Santo André, no ABC Paulista. Um jovem decidiu vender toda a sua coleção de discos e CDs para usar parte do dinheiro e fazer uma festa de Natal para as crianças da comunidade onde ele cresceu. Beatles, Racionais MCs, Sex Pistols, Chico Science e Nação Zumbi. Alguns dos mais de 1000 LPs e CDs deste fotógrafo. Renan Perobelli é mais conhecido como Peroba entre os amigos. No Facebook lançou um desafio: vender todo esse acervo colecionado durante 20 anos. A causa é nobre. Tá sendo dolorido assim vender, mas é por uma boa causa, entendeu? Então o que eu fiz? Eu cataloguei e tentei estimular um preço, coloquei abaixo do preço que eles estão cobrando pelos discos, exatamente para conseguir vender de uma forma mais rápida, para conseguir juntar esse dinheiro que eu estou pretendendo, que é praticamente R$1.000, R$2.000, para ajudar, no caso, a comunidade. Os valores dos discos e CDs variam entre R$ 8 e R$ 250, dependendo da raridade. O dinheiro vai ajudar moradores da favela Centreville, na Vila Humaitá, em Santo André, no ABC Paulista, a fazer uma festa de Natal. Foi aqui que Renan cresceu. Quem vai ser beneficiada será a Associação de Mães e do Bem-Estar da Criança, que funciona há 13 anos na comunidade. Herbert se lembra de como as festas realizadas aqui foram importantes na sua infância. Aprontei muito, brinquei bastante, muito. E tá aí, esses últimos 13 anos foi fundamental. Isso eu aprovo e comprovo. Isso. Viveu isso? Vivi isso, presenciei. A associação, que fica na casa da Dona Luzia, atende 50 famílias com o programa de auxílio leite do governo do estado e outras 48 com o banco de alimentos da Prefeitura de Santo André. Mas sempre falta dinheiro para outros projetos com a comunidade. A associação não trabalha com rendas, não trabalha com dinheiro. Nós não temos um dinheiro todo mês para poder estar tocando. Por quê? Porque ela é filantrópica, é sem fins lucrativos. Então nós não temos uma fonte de renda para se manter. Mesmo assim, Dona Luzia conta que sai pelo bairro pedindo ajuda para conseguir fazer festas e encontros entre os moradores, como mostram essas fotos. Quem vive aqui há pouco tempo não imaginava que houvesse um trabalho como este. Surpresa, porque eu nunca tinha visto um projeto desse. E trabalhar com a Luzia aqui é ótimo. Perfeito, porque ela trata bem as crianças, trata nós bem, as mães também que frequentam aqui. Super legal. Para a Dona Luzia, ações como a de Renan ajudam e alegram quem vive aqui. Ele vai ser meu sucessor, porque eu não vou viver para sempre. Um dia alguém vai ter de ficar na associação e continuar o trabalho da associação. Quem sabe não será o Renan. A partir do momento que eu vi como as pessoas estavam felizes pelo meu projeto, ou então estavam felizes porque eu estou conseguindo ajudar de uma forma coerente a comunidade, valeu tudo a pena, entendeu? Vale todo o esforço.
Terminou por volta das 5 horas da tarde de hoje, em Ribeirão Preto, no interior paulista, a reconstituição do desaparecimento do menino Joaquim Ponte Marques. O garoto foi encontrado morto num rio da região de Barretos, no dia 10 de novembro. Usando um colete à prova de balas, Guilherme Longo, o padrasto de Joaquim, participou de tudo e mostrou aos peritos os passos que diz ter dado na madrugada do dia 5 de novembro, quando o garoto de 3 anos sumiu misteriosamente do quarto dele. Em todos os depoimentos, Guilherme Longo disse que teria saído de casa em busca de droga. Natália, a mãe do garoto, não participou da reconstituição. O padrasto e a mãe do garoto estão presos e são considerados suspeitos pelo desaparecimento e morte de Joaquim. Para compensar os impactos ambientais causados pelo próprio carro, um taxista da zona leste da capital criou uma ONG no bairro onde mora. Com a ajuda de amigos e dos passageiros, ele planta por ano mais de 160 mudas de pau-brasil pela cidade. João Batista é um personagem que é a cara de São Paulo. Um táxi diferente, com revistas que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. E até um tipo de frigobar. Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Temos o vinho italiano, né? E o vinho francês. E um uísque 12 anos. 12 anos, 12. Nós temos também aqui, olha, um tablet com 3G, para ele navegar na internet. Então, o congestionamento ficou produtivo, né? Ele recebe os passageiros de um jeito diferente também. Você já foi aplaudido hoje? Não, ainda não. Então, uma salva de palmas aí para você. Seja bem-vindo, o melhor táxi do mundo. João diz que tudo isso é para deixar os clientes mais à vontade. O objetivo é fazer com que o passageiro adote uma causa criada por ele em 2007. Quem entra no táxi é convidado a contribuir com a quantia que quiser para que ele possa comprar e plantar pau-brasil. É que ele resolveu compensar o gás carbônico emitido pelo carro que dirige. 1 hora de viagem no táxi vai produzir 11 kg e 700 gramas de gás carbônico, mas isso custa 60 centavos. E meus passageiros, falam em 60 centavos, meus passageiros me dão 100 reais, 50, 10, para poder contribuir, já paga uma árvore completa, né? O ex-corretor de imóveis está na praça há 15 anos. E com a ajuda de uma consultoria, João Batista fez as contas e descobriu que seu táxi emite mais de 30 toneladas de gás carbônico por ano. Para neutralizar o impacto, ele planta neste período 164 árvores sob o aval da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. É um momento maravilhoso. Hoje a proposta da Secretaria do Verde é fazer plantio. E hoje a Secretaria do Verde, junto com a comunidade, está promovendo isso. A iniciativa do Seu João e do grupo Ecotáxi incentivou outras pessoas a participarem do projeto. A cada 3 meses, ele compra mudas de pau-brasil e planta em vários lugares pela cidade. O plantio do pau-brasil, uma árvore que está em extinção no Brasil, eu acho que é uma forma de resgatar. O plantio desta vez foi no Parque da Consciência Negra, em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Cada pau-brasil custa R$100. Essa é a 18ª plantação de pau-brasil nas praças. E esse é o número 244 árvores que nós plantamos nas praças para compensar gás carbono, né? A gente tem 240 mudas já plantadas aqui, não para o plantio aqui externo, né? Então, nós recebemos aqui o Seu João de braços abertos. Seu João tem essa atividade há 6 anos e sabe que está fazendo o bem para São Paulo. Eu tive essa ideia assim de plantar as árvores e as pessoas entendem e estão tudo preocupadas realmente com o mandar. Eu acho que eu estou no caminho certo, né? E
E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Lanús da Argentina também vence fora de casa e está muito perto da decisão da Copa Sul-Americana. Celso Cardoso, tudo para ser uma final entre Ponte Preta e Lanús, né? Estela, grande chance. A Ponte construiu uma vantagem maior que a do time argentino, mas tem o São Paulo pela frente. Claro que poder perder por 2 gols de diferença no jogo da volta é algo fantástico. A situação do Lanús é um pouco menos confortável, mas ainda assim é boa. Se classifica mesmo perdendo o jogo da volta em Buenos Aires por 1-0, graças aos 2-1 que construiu ontem em Assunção, no Paraguai. Aos 9 minutos do segundo tempo, após bela jogada de Acosta, Santiago Silva recebeu e mandou a bomba. Sem defesa para o goleiro Munhoz. 1-0 Lanús. Paulo Goltz, aos 18 minutos, chutou no canto direito e ampliou. 2-0 para o time argentino. Aos 35, Gustavo Gomes, após cruzamento, marcou de cabeça, diminuindo e definindo o placar. Libertad 1, Lanús 2. E neste fim de semana acontece a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. 3 jogos abrem amanhã, a 36ª rodada do Brasileirão. Veja. Amanhã, às 7h30 da noite, o Criciúma encara o Vitória no Heriberto Rios. No mesmo horário, o Vasco tem pela frente o Cruzeiro no Maracanã. Às 9h, o Atlético Mineiro enfrenta o Goiás no estádio Independência. Domingo, às 5 da tarde, o Atlético Paranaense pega o Náutico em Joinville. O Flamengo tem encontro com o Corinthians no Maracanã. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta faz confronto com o Grêmio, enquanto que o Santos recebe o Fluminense em Presidente Prudente. Às 7h30 da noite, o Internacional recebe o Curitiba em Caxias do Sul. A Portuguesa vai até Salvador visitar o Bahia na Arena Fonte Nova. E fechando a rodada, o São Paulo mede forças com o Botafogo no Morumbi. E o São Paulo, envolvido na Copa Sul-Americana, volta a atenção agora ao Campeonato Brasileiro. O difícil é focar no Brasileirão e abstrair a decisão contra a Ponte programada para a próxima quarta-feira. Muricy Ramalho não confirmou, mas deve poupar alguns jogadores neste final de semana por causa do torneio continental. Final de ano tem time que já está devagar, quase parando. Não é o que acontece aqui no São Paulo, que tenta ganhar moral após a derrota na Sul-Americana para a Ponte Preta. Neste final de semana, tem compromisso diante do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. Muricy Ramalho não deu pistas de quem vai para esse jogo. Se vai poupar o time titular ou se vai com força máxima. O certo é, não jogou bem, fica de fora, independentemente de quem for. Desde 2001, Luiz Fabiano não ficava aqui, no banco de reservas. Nesse período, entre idas e vindas, foram 7 treinadores que dirigiram o atacante. Só Muricy Ramalho teve a coragem de colocá-lo como opção. Mesmo assim, em uma fase, todos por aqui sabem que ele pode sair dessa. O Luiz Fabiano, eu acho que dispensa comentários sobre a qualidade dele. Por mais que ele não vive um bom momento, sabemos que ele vai nos ajudar muito. Foi com a ajuda de Luiz Fabiano que o time chegou à marca de 9 vitórias seguidas. Nem mesmo a derrota da última quarta-feira vai abalar a confiança desse grupo. Não é uma derrota dentro de casa que vai nos abalar, que vai nos deixar para baixo. Então é a gente colocar a cabeça no lugar, refletir os erros e tentar consertar. Então, domingo vai ser um jogo para a gente entrar, com a mesma motivação de sempre, para a gente vencer. E na quarta-feira a gente conseguir o nosso resultado positivo. Momento difícil aí para o São Paulo e o Luiz Fabiano também, que vive um momento muito complicado. Né, existe uma expectativa muito grande em torno do que possa apresentar o Luiz Fabiano, pelo jogador que é, pelo valor, o quanto custou, enfim. Ele ainda é o artilheiro do São Paulo na temporada, mas não tem conseguido render aquilo que se espera dele. Agora, para o jogo contra a Ponte Preta, a Ponte Preta está brigando aí para jogar em Campinas. Hoje, né? A Ponte conseguiu um novo laudo, junto ao Corpo de Bombeiros, que atesta a capacidade do Moisés Lucarelli em 20.900 espectadores.
O jogo já estava marcado para Mojimirim porque a Ponte Preta não tinha esse laudo. E o regulamento prevê que só pode acontecer um jogo decisivo nessa fase da Copa Sul-Americana se houver no mínimo 20 mil lugares. Então a Ponte Preta encaminhou à Confederação Sul-Americana de Futebol esse ofício, esse laudo, e aguarda uma resposta. Mas acho pouco provável que a Conmebol altere o local da partida da próxima quarta-feira, inicialmente previsto para Mojimirim. E depois dessa derrota, Celso, do São Paulo para a Ponte Preta, você acha que o time consegue se recuperar? É possível ou não? Tem que fazer 3 gols, pelo menos, contra a Ponte Preta e não tomar nenhum. Convenhamos, é muito difícil. Levando em consideração que é uma partida de mata-mata, a Ponte Preta deve estar muito fechada. Condições tem, mas eu acho pouco provável. E os motores roncaram hoje em São Paulo para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Debaixo de muita chuva, os carros foram para a pista de Interlagos para o GP que encerra a temporada. Destaque para o piloto da Mercedes, Nico Rosberg, que dominou os treinos desta sexta-feira. O primeiro dia de treinos livres no circuito de Interlagos para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 aconteceu praticamente inteiro sob chuva, o que proporcionou aos fãs da categoria algumas cenas pouco habituais, como, por exemplo, ver a Toro Rosso do francês Jean-Éric Vergne ficar com o 6º melhor tempo da segunda sessão de cronometragem, logo à frente do brasileiro Felipe Massa, 7º. O 5º mais rápido foi o inglês Lewis Hamilton da Mercedes, atrás do finlandês Heikki Kovalainen, que substitui o conterrâneo Kimi Raikkonen na Lotus. A 3ª melhor volta ficou com o australiano Mark Webber da RBR, que deixa a Fórmula 1 neste final de semana. Outra imagem pouco comum que o torcedor pôde acompanhar hoje foi a do alemão Sebastian Vettel da RBR saindo da pista sem fazer o melhor tempo. O campeão antecipado do campeonato teve que se contentar com a 2ª posição, já que o piloto mais rápido foi o também alemão Nico Rosberg da Mercedes, que cravou o cronômetro em 1 minuto, 27 segundos e 306 milésimos. E a grande expectativa aí dos brasileiros é que o Felipe Massa termine o ano com uma vitória aqui no Brasil, quem sabe, A né? própria Ferrari, alguns dirigentes da Ferrari têm falado isso, torcem muito para uma vitória do Massa para terminar a temporada e sair da Ferrari com uma vitória. É muito difícil, obviamente, mas dependendo do tempo, da chuva que cair, tudo fica nivelado e pode dar o brasileiro, quem sabe. Vai ter que correr melhor amanhã nos treinos. Celso, muito obrigada, uma boa noite para você. Boa noite. Um ótimo fim de semana. Para você também. É com você, Gabriel. Leilão dos aeroportos de Confins e do Galeão supera expectativas e arrecada mais de 20 bilhões de reais. O valor mínimo fixado para a arrecadação era próximo de 6 bilhões. O leilão aconteceu nesta manhã na Bolsa de Valores de São Paulo. O valor total arrecadado chegou perto dos 21 bilhões de reais e superou em mais de 250% o mínimo fixado pelo governo. Essa foi a 3ª rodada de concessões de aeroportos brasileiros. O aeroporto do Galeão, que fica no Rio de Janeiro, foi arrematado por 19 bilhões de reais pelo consórcio Aeroportos do Futuro, liderado pela Odebrecht Transport. Já o de Confins, localizado em Minas Gerais, foi arrematado por 1 bilhão e 800 milhões de reais pelo consórcio Aero Brasil, encabeçado pela empresa CCR. Os prazos das concessões serão de 25 anos para o Galeão e de 30 anos para Confins. Os grupos vencedores são compostos por operadoras dos aeroportos de Singapura, Zurique e Munique, alguns dos mais modernos do mundo. Em viagem a Fortaleza, na manhã de hoje, a presidente Dilma Rousseff comemorou o resultado. Isso mostra 2 coisas. Primeiro, um enorme interesse dos investidores em investir no Brasil. Segundo, mostra claramente que o Brasil continua sendo uma das grandes oportunidades. E a seguir, nos Estados Unidos, homenagens ao ex-presidente John Kennedy, morto há 50 anos. E em Londres, polícia investiga caso de escravidão de 3 mulheres. Um casal de 67 anos é suspeito de cometer o crime. O gasto dos brasileiros no exterior bateu recorde em outubro. Segundo números divulgados hoje pelo Banco Central, as despesas lá fora somaram 2 bilhões e 310 milhões de dólares, o maior valor
já registrado em um mês. A marca atingida no mês passado superou inclusive meses tradicionais de férias, como janeiro e julho. Segundo economistas, o aumento dos gastos no exterior neste ano está relacionado com a continuidade do crescimento do emprego e da renda no Brasil. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. 40% dos brasileiros pretendem gastar menos nas compras de final de ano se comparam seus gastos com os do ano passado. 34% devem gastar o mesmo, 11% vão gastar mais. É o que diz uma pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, divulgada hoje. Outra pesquisa divulgada há alguns dias, da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, diz o contrário. 50% dos entrevistados pela Associação do Comércio dizem que vão gastar mais. E então, a senhora e o senhor vão gastar mais ou menos? As pesquisas têm perguntas um pouco diferentes. Mesmo assim, dá para acreditar que 40% das pessoas vão gastar menos? Ou o que acontece, na verdade, é que as pessoas vão gastar menos do que gostariam, embora gastando um pouco mais, ainda assim. O que tem acontecido no comércio neste ano é que as vendas ainda crescem, mas bem menos do que nos 5 anos anteriores. No fim deste ano, o comércio deve crescer uns 4%. Nos outros anos, 5 anos atrás, crescia entre 8% e 9%. Ou seja, na média ou no total, o brasileiro ainda está comprando mais, mas seus gastos estão subindo mais devagarinho. Ainda assim, como a gente acabou de ver, o brasileiro ainda gasta, em especial com viagens e cartões de crédito no exterior. Essa é uma despesa de gente com mais dinheiro, claro. Mesmo assim, está crescendo absurdamente, até porque tudo no Brasil está muito caro, de hotel a produto eletrônico. Neste ano, os gastos brasileiros lá fora aumentaram 22%, soubemos hoje. Ou seja, cresceram 4 vezes mais que a despesa aqui dentro do país. Enfim, é provável que os consumidores, em média, tendam a gastar mais neste final do ano. Mas o crescimento das vendas de Natal e Ano Novo vai ser mais fraco. O salário está crescendo mais devagar. Há menos gente empregada nas grandes cidades. Ainda assim, as festas de final de ano não serão ruins. E, no fim das contas, o sucesso dessas festas está longe de depender só de dinheiro. Boa noite. No aniversário de 50 anos da morte de John Kennedy, diversas homenagens à memória do presidente foram realizadas nos Estados Unidos. No túmulo onde está enterrado na cidade de Arlington, na Virgínia, a irmã do presidente e outros membros da família homenagearam John Kennedy. Em Washington, todas as bandeiras foram hasteadas a meio mastro. John Fitzgerald Kennedy foi eleito o 35º presidente dos Estados Unidos em 1960. 3 anos depois, em uma visita a Dallas, no Texas, Kennedy foi morto enquanto desfilava em carro aberto ao lado de sua mulher Jacqueline Kennedy. O ex-fuzileiro naval Lee Harvey Oswald, acusado pela morte do presidente, foi assassinado 2 dias após o crime. As causas do assassinato de John Kennedy nunca foram esclarecidas. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Sociedade Brasileira de Urologia mudou de 45 para 50 anos a idade mínima para homens fazerem exames para rastreamento de câncer de próstata. E para saber que critérios foram usados para estabelecer 50 anos como a idade certa para começar tais exames, hoje vamos conversar com o Dr. William Carlos Narras, que é professor titular de Urologia da Faculdade de Medicina da USP e médico responsável pelo serviço de Uro-Oncologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Eu agradeço muito a sua presença, Dr. William, aqui, principalmente porque sempre foi uma luta para os médicos convencer os homens a fazer exame preventivo do câncer de próstata. Os homens brasileiros, eu não sei se no mundo inteiro é assim, mas aqui no Brasil eu tenho certeza, resistiam muito. Ainda é assim? Maria Lídia, boa noite, um prazer estar aqui com você. Infelizmente, ainda se constitui um tabu. Aquela ideia de que o exame é algo que mexe com a integridade do indivíduo e aquela que ele vai ser aviltado, ele vai ser agredido com o exame, acaba sendo um preconceito que infelizmente prejudica a ele mesmo. O exame da próstata é realizado em 5, 10 segundos, permite caracterizar como é a textura do tecido prostático, que é importante, se é fibroelástico, se é normal, e se tem alguma alteração, algum endurecimento. Ele, associado
a análise do sangue do indivíduo, que faz um teste chamado dosagem de uma proteína chamado antígeno prostático específico, permite a todos nós estabelecermos um diagnóstico no momento mais precoce da doença. Agora, Dr. William, parece uma contradição essa decisão da Sociedade Brasileira de Urologia de subir o nível de idade. Se vocês, médicos, né, sempre falaram que o diagnóstico precoce é fundamental, porque aí a probabilidade de cura é muito elevada, como é que muda de 45 para 50 anos? Nesses 5 anos, não pode acontecer de alguém ter ali uma predisposição que evolui e aí chega nos 50, quando vai examinar, já está adiantado? Como você mesmo disse, é uma preocupação de todos nós. A ideia é que, se você fizer estudos populacionais, aquela alteração, minimizar esse período de segmento dos 45 e postergá-lo aos 50, em termos populacionais, isso não tem grande impacto. Quando nós dizemos em termos populacionais, nós estamos querendo dizer para grandes pesquisas na sociedade. É diferente de um indivíduo que faz os seus controles anuais, que vai ao médico espontaneamente para procurar se prevenir de doenças. Vai avaliar a parte cardíaca, a parte respiratória e também como a mulher, que vai examinar a mama, que vai fazer os seus exames preventivos. Em termos populacionais não muda tanto, porque o indivíduo, neste período, é um período que pouca gente vai ter problema, em termos numéricos. Mas é diferente aquele indivíduo que procura ativamente o serviço de medicina, e esse deve continuar a fazê-lo. E diferente do que as entidades nossas responsáveis, a Secretaria de Saúde ou o Ministério, em termos de campanha. Uma ação da saúde pública, uma campanha, aí nesse sentido vocês recomendam aos 50 anos. Mas o cidadão, aquele que está nos ouvindo agora, e em geral as mulheres, porque a mulher insiste muito com o marido no sentido de que, como ela faz a prevenção de câncer de útero, de mama, essa coisa toda, de ovário, pela alta incidência, o homem tem que fazer, né, o lado dele, que é a questão da incidência do câncer de próstata. Né? Maria Lídia, como você mesmo falou, o câncer de próstata, o tumor prostático, é o tumor mais comum no homem. Mais do que o de pele? Não. Realmente você tem razão. Pele ele ganha, só que o de pele não é tão agressivo. Então o tumor de pele ele não tem tanta repercussão. É uma coisa muito mais localizada, é uma coisa muito mais benigna do que o câncer da próstata, que pode abrandar a vida do indivíduo. E tem sintoma? Dá para desconfiar? Estou tendo problema, deve ser, pode ser? Dá para desconfiar, só que quando nós desconfiamos da doença é porque ela já está muito avançada. E se nós formos esperar os sintomas se expressar, nós voltamos para a década de 80, enquanto a grande maioria dos doentes que iam ao médico tinha uma doença disseminada e que você não conseguia curá-los, porque já era tarde. Então, hoje é importante o diagnóstico precoce para você ter uma cirurgia que seja menos agressiva, um tratamento menos agressivo, de tal forma a ter menos inconvenientes e morbidade pelo seu tratamento. Eu vi uma notícia que eu achei intrigante, que nem todo tumor é agressivo e que dá sob controle médico para ir levando, mesmo que ele seja detectado. Né? Então, o leigo, quando ouve isso, fala, mas como, né? Fala que é tumor, fala que é câncer e deixa ele lá. Como é que isso acontece em relação à próstata? Você tocou num ponto, Maria Lídia, muito importante. Hoje, se conhecendo melhor a doença prostática, você consegue tentar dosar a intensidade do tratamento de acordo com a intensidade da doença. Ou seja, existem situações em que você consegue definir um grupo de pessoas que tem um tumor, mas é um tumor dito indolente. Aquele tumor em que você pode acompanhar por uma vigilância ativa, no qual você faz exames a espaços mais curtos e pode observar a evolução. E se houver uma mudança de comportamento, você ainda está em tempo
de corrigir isso e submeter o indivíduo ao tratamento cirúrgico sem prejudicar a sua sobrevida e a doença. Todo homem que opera a próstata fica com problemas, porque em geral os homens têm esse medo. Ou problema em relação à potência sexual, ou em relação a ter que usar fraldão, a tal da incontinência urinária. Isso invariavelmente acontece? Hoje, com o conhecimento, com a melhor forma de se fazer os procedimentos, se minimizam estas complicações. Não há dúvida nenhuma que hoje as complicações que eram em número importante há 15 anos atrás são muito menores. Hoje, dependendo da faixa etária do indivíduo, a agressão à parte sexual é menor. Uma doença mais precoce, a cirurgia é mais objetiva e menos abrangente, ou seja, se machucam menos as estruturas vizinhas, de tal forma que menor é o risco de ter. Mas, infelizmente, corre-se o risco de ter uma disfunção sexual ou uma alteração da continência, hoje em número de 5%, ou seja, muito menor. E só para lembrar um outro aspecto, o fato de que a sociedade sugere aos 50 anos é para a população em geral. Aqueles indivíduos que apresentam um antecedente familiar de uma doença, um câncer de próstata na família, ou aqueles indivíduos que têm de raça negra, em que sabemos a doença pode ser mais agressiva, a prevenção se inicia mais precocemente aos 45 anos. Aí sim, aos 45. Sim, aí sim, aos 45. Eu agradeço muito sua esclarecedora entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado. Gabriel. Na Letônia, desabamento de teto de supermercado deixa pelo menos 45 mortos. 40 pessoas ficaram feridas. Ainda não há confirmação de quantas estão presas entre os escombros. Entre as vítimas estão 3 bombeiros que morreram durante um segundo desabamento que aconteceu momentos depois das equipes de resgate chegarem ao local. O teto do estabelecimento desabou enquanto centenas de clientes faziam compras. Segundo as autoridades, muitos corpos ainda não foram identificados. A polícia trabalha com algumas hipóteses, como falhas na construção do prédio e a instalação de novos elementos no teto. O local havia sido construído em 2011 e chegou a ser selecionado para um prêmio de arquitetura. Esta é uma das piores tragédias na história do país. Na Inglaterra, 3 mulheres são libertadas após 30 anos vivendo como escravas. Segundo a polícia, elas eram agredidas constantemente. As mulheres foram libertadas de uma casa localizada em Lambeth, no sul de Londres, após entrar em contato com uma ONG. Na operação, um casal de 67 anos foi preso. Eles são suspeitos de escravizar as mulheres. De acordo com as autoridades, os 2 não têm nacionalidade britânica. Eles foram liberados após pagamento de fiança. A Scotland Yard investiga o caso. Na China, a explosão de um oleoduto matou pelo menos 35 pessoas. A explosão causou um incêndio que demorou várias horas para ser controlado e abriu uma cratera no asfalto. A causa do acidente foi um vazamento. Nas Filipinas, o número oficial de mortos sobe para 5.209. Isso faz o tufão Haiyan o maior desastre natural a atingir o país. Enquanto isso, milhares de pessoas lutam para se recuperar da tragédia. A expectativa é que o número de vítimas fatais aumente. Na Indonésia, cerca de 200 membros do movimento radical islâmico protestaram contra a espionagem em frente à embaixada da Austrália. Documentos vazados por Edward Snowden revelaram que o país espionou o presidente da Indonésia e sua mulher. Durante o ato, bandeiras da Austrália e dos Estados Unidos foram queimadas. Após receber poderes especiais do Congresso, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aprova 2 leis tentando amenizar os efeitos da crise econômica que atinge o país. Os decretos aumentam as fiscalizações sobre empresários e regulamentam as importações. A oposição promete protestos contra as medidas. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Leilão dos aeroportos de Confins e Galeão arrecada mais de 20 bilhões de reais. Para Dilma, o resultado mostra interesse imenso das empresas no Brasil.
5 dos 11 presos do mensalão pedem transferência e aval para trabalhar. Comerciantes reclamam de furtos perto de uma grande avenida da Zona Leste após criação da faixa de ônibus. Polícia reconstitui desaparecimento e morte do menino Joaquim no interior paulista. E na série Cara de São Paulo, um taxista que planta árvores para compensar a poluição provocada pelo próprio carro. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você, um ótimo fim de semana. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 10h20 da noite no Todo Seu, tire suas dúvidas sobre herança.